Olá, sou Renato Eide, sócio da Itaú Asset e head de estratégias beta, investimento responsável e também colunista do Ion, onde escrevo quinzenalmente sobre ETFs e investimentos. Hoje, para bater um papo sobre ETFs e fundos de investimento, conto com a presença de Christian Wolff, especialista de fundos do Itaú. Boa tarde, Renato. Fico muito feliz de estar aqui com a possibilidade de falar dessas duas classes de investimento que são tão relevantes e podem agregar tanto para os portfólios de investimento dos nossos clientes. Legal. Para começar o nosso bate-papo e aterrizar o nosso Uhum. espectador, queria que você falasse um pouquinho das principais características dos fundos de investimento. Os fundos de investimento são uma classe de investimentos bastante ampla e eles funcionam como um condomínio de investidores. Então, cada investidor que quer aplicar em um fundo, ele investe através do seu app, através do seu bankline. Esse investimento, o recurso dele se converte em cotas. As cotas de todos os investidores que aplicarem nesse produto vão ser geridas por um gestor profissional. A Itaú Asset é o nosso principal exemplo na prateleira do Itaú, de forma colegiada, e cada um desses investidores vai ter o mesmo retorno, claro, proporcional ao investimento que ele fez, que todos os outros investidores desse fundo. E isso garante algumas vantagens, como, por exemplo, o ganho de escala, né? Ter os recursos geridos de forma única permite, primeiro, contratar e remunerar um gestor profissional e, segundo, acessar classes de ativos que normalmente não ficariam disponíveis para investidores normais se eles tivessem só o recurso deles para aplicar, e também comprar uma carteira de ativos muito maior do que seria possível com o recurso individual. Por exemplo, um fundo de crédito pode ter centenas de papéis e um investidor, pessoa física, sozinho não consegue comprar centenas de CDBs ou debêntures, enfim. Uma característica importante são os custos desse produto, né? Existem dois custos principais, que são a forma de remunerar o gestor e os outros atores, outros entes que fazem a gestão, que são a taxa de administração. Ela é cobrada sobre o patrimônio do fundo como um todo, um percentual, né? Esse percentual normalmente varia entre 0,3% até 2%, é mais ou menos o padrão de mercado, e a taxa de performance, que é cobrada especificamente nos fundos de gestão ativa, né? Aqueles que o gestor busca superar um benchmark de rentabilidade, só sobre a parcela de retorno que excede esse benchmark. Então, um exemplo bem simples aqui: um gestor tem como meta bater o CDI. Ao longo de um ano, o CDI rendeu 10%, esse gestor, o fundo dele rendeu 15%, sobre esses 5% é cobrado uma taxa de performance, e é uma maneira muito boa de alinhar interesses, né? O gestor tem o objetivo, claro, se atendo ao mandato, de maximizar o retorno que o cotista vai receber. Legal, acho que são características importantes de dividir com o nosso espectador para ele entender o que ele está remunerando, né? Na verdade, uma gestão profissional que vai dar acesso a ele a estratégias que vão melhor atender o objetivo de investimento dele. E quando a gente pensa em ETFs, a gente está falando de um fundo listado em bolsa, ou seja, algo que eu consigo transacionar, operar, comprar e vender através de uma operação de bolsa, né? Nas suas diversas classes de ativos, seja renda variável local, renda variável internacional, criptoativos, renda fixa local, né? Com uma característica muito importante, que a partir de uma única operação eu já consigo acessar um produto extremamente diversificado, porque eu estou falando de uma cesta de ativos que vai compor cada um dos ETFs. E uma outra característica importante é a questão da transparência. Eu sei exatamente o que eu estou comprando, por quê? Por exemplo, os ETFs da Itaú Asset abrem suas carteiras diariamente no site itinal.com.br. Então, o investidor, ao comprar determinado ETF, ou se ele quiser entender o que tem dentro de determinado ETF, basta acessar o site e ele vai ver quais são os papéis, quais são os ativos, as empresas que ele está comprando ao adquirir um ETF. No ETF a gente também tem a taxa de administração, que por vezes é menor do que os fundos, até por uma característica do acesso e da experiência que o investidor tem. Para a gente conseguir também ganhar escala é algo extremamente relevante, né, dentro dessa indústria. E muita gente pergunta sobre a liquidez, porque como a gente está falando de algo que está listado na bolsa, sempre aparece a pergunta sobre liquidez. E aqui tem um ponto super importante. Os ETFs, por exemplo, da Itaú Asset, têm formadores de mercado contratados para prover essa liquidez. Então eu não vou ter ali algum tipo de
lacuna, né? Se eu quiser vender, não tem ninguém comprando, ou se eu quiser comprar, não vai ter ninguém vendendo. Existe a figura desse formador de mercado que provê preços de compra e venda ao longo do dia. Queria que você contasse um pouquinho da história, né, principalmente aqui do Itaú, quando a gente olha para trás e pensa na evolução dessa indústria de fundos de investimento. É, é um, é um tema muito importante e bem interessante. A indústria de fundos de investimento tem um longo histórico, mas principalmente para o investidor de varejo, ela passou por um processo de maturação, vamos dizer, nos últimos menos de 10 anos, a partir ali de 2015, 2016, por uma diversidade de fatores, mas entre eles queda de taxa de juros, que o investidor teve que buscar maior diversificação para ter retorno, houve um interesse do investidor de varejo de ter acesso a estratégias cada vez mais sofisticadas de investimento. E, por outro lado, a indústria mudou um pouco a mentalidade. Acho que há mais tempo atrás havia uma visão de que esses produtos sofisticados eram arriscados demais para o perfil do varejo e faziam só sentido para o investidor private, por exemplo, ou investidor institucional, e mudou essa mentalidade e passou a ofertar cada vez mais para o investidor de varejo. A regulação também se tornou, com o tempo, mais flexível nesse sentido. Então, nós estamos vivendo hoje um momento muito interessante para o investidor em termos de diversidade de estratégias que ele consegue acessar. Um exemplo que eu gosto de trazer, em 2019, ou seja, quase 6 anos atrás, a nossa prateleira de fundos do varejo tinha 100 fundos, e isso já foi depois do movimento de abertura dos anos anteriores. Hoje ela tem 516, então é um crescimento de 5 vezes em 5 anos, e isso mostra quantas estratégias um investidor pode acessar. E não são só estratégias fazendo a mesma coisa ou coisas parecidas. Mercados que eram pouco, ou não existiam, ou tinham um pouco acesso para o varejo, hoje estão democratizados. Então, investimento internacional é um caso, talvez, o mais emblemático. Era muito difícil, ou eram pouquíssimos fundos, talvez um fundo de S&P. Hoje nós temos ali dezenas de estratégias, seja de mercados diferentes, então todas as geografias, bolsas diferentes, então S&P, Nasdaq, e até gestores que gerem de forma ativa os portfólios no exterior. Então, mudou muito isso e relativamente rápido. É importante ter esse panorama, porque hoje a gente tem esse desafio, né, inclusive na indústria de ETFs, de mostrar quais são as possibilidades para o investidor. Né? Eu acho que a gente conseguiu caminhar de forma rápida e eficiente na oferta de produtos, seja fundos de investimento, seja de ETFs, mas ainda a gente tem um desafio de ajudar o investidor a trilhar os possíveis caminhos que ele tem dentre essas duas formas de se investir. Né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho a questão da diversificação. Né? Como é que você vê essa diversificação de investimentos quando a gente olha para fundos de investimento e também para ETFs? Eu vejo a diversificação como um dos grandes benefícios que esses dois investimentos, e aqui a gente pode falar tanto de fundos quanto de ETFs, porque a mensagem é muito parecida entre eles, que eles trazem para o investidor. Então, de duas formas. A primeira, tanto fundos quanto ETFs oferecem ao investidor acesso a diversas classes de ativos. Falando dos fundos, a gente começa ali para o investidor mais conservador, para o perfil de risco menor, desde renda fixa, pós-fixada, que só investe em título público, talvez seja um nível menor de risco que a gente tem, e vai crescendo ali, tem todas as classes de renda fixa pré-fixada, atrelada à inflação, os fundos de crédito, que tiveram um crescimento enorme em 2024, os fundos multimercado e aí os fundos de renda variável, tanto local quanto internacional. Então, existe a diversificação entre classes de ativos, existe a diversificação geográfica, que a gente falou aqui, que é muito importante e tem espaço para crescer praticamente em todas as carteiras do investidor brasileiro. E, além disso, existe a diversificação de quando se compra um fundo ou um ETF. Você já tinha falado nesse ponto, né, do ETF, um investimento, compro uma cota lá, eu estou diversificado. Nos fundos, para quase todos, exceto um ou outro produto muito específico, monoativo, isso também é verdade. Então, dá um exemplo de fundo de crédito. Eu não consigo comprar 100 debêntures para ter um portfólio de crédito diversificado. Com R$ 1 eu compro um fundo, por exemplo, da Itaú Asset, que tem ali talvez 100 papéis, mais de 100 papéis, com um gestor especialista que sabe o risco desses papéis. Então, é uma possibilidade de diversificação muito grande mesmo com um volume de investimentos que não precisa ser significativo. Além disso, isso vale para o fundo de crédito, é um exemplo, mas
todas as outras classes de maneira geral são bem diversificadas. E acho que aqui tem um ponto importante, né? Além da facilidade de você acessar uma estratégia diversificada, você está acessando uma gestão profissional, né? Então, acho que quando a gente pondera risco e retorno, você delegar o teu investimento a uma gestão profissional, seja ela via fundo, seja ela via ETF, é algo extremamente relevante, né? E a gente está num momento, trazendo um pouquinho desse contexto, um pouco mais turbulento, onde as ansiedades estão um pouco mais exacerbadas, com possível temor ali de recessão nos Estados Unidos. A gente está ainda num ciclo de alta aqui na Selic, e você falou muito sobre diversificação. Queria a tua ajuda aqui como especialista de fundos e de investimento, para ajudar um pouco o nosso espectador a trilhar por esse mar um pouco mais turbulento. O que você está vendo de oportunidade? O que você acha que é interessante neste momento atual? Realmente é um momento desafiador, a gente vê como você falou, né? O juro muito alto aqui no Brasil fez com que classes de maior risco não tivessem uma performance recente muito boa, mas se a gente pensa, e aí a diversificação ganha ainda mais espaço, né? Acho que existe uma tentação, talvez, de olhar esse juro alto e querer concentrar tudo num pós-fixado, mas a gente tem que pensar que isso, fugir do risco nesse momento também pode ser fugir de oportunidades, né? Então, um exemplo é os nossos títulos indexados à inflação, ao longo de toda a curva praticamente, né, desde os mais curtos até os bem longos, estão rendendo acima de IPCA mais 7, né? Um juro real de 7% é uma raridade no Brasil e é quase inexistente em outros países do mundo. Então, essa é uma oportunidade única ali para um recurso de prazo mais longo, que o investidor não precisa ficar tão preocupado com a volatilidade de curto prazo, de acessar esses títulos e ter esse retorno, né, além do seu dinheiro preservado da inflação, da correção da inflação, é um retorno real muito relevante. E além disso, o investimento internacional também tem espaço nas carteiras, e aí os fundos e os ETFs ajudam muito. Então, um exemplo foi a Bolsa Americana, né? Talvez ativos reais, ativos de risco no Brasil não tenham sido bons nos últimos anos, mas lá fora eles foram. E talvez aqui a gente tenha uma mudança de ciclo e em outras geografias também passem a performar bem, enfim, Europa, Ásia. Através de fundos e ETFs é possível acessar todos esses mercados. E mesmo uma coisa, a gente pensa às vezes muito em renda variável no exterior, mas renda fixa também é uma oportunidade. A taxa de juros de longo prazo dos Estados Unidos nos últimos 2, 3 anos teve em patamares que ela ficou mais de uma década sem atingir, aí 3, 4% nos títulos do governo americano, e chegou até mais de 5%, e além disso é possível ter retorno com um spread ali de títulos privados acima disso, né? Então, esse retorno em dólar é uma coisa que a gente não está acostumado, pelo menos quem começou a investir aí pós-crise de 2008, e voltaram a ser uma realidade. Então, acho que a mensagem é: todas essas alternativas que nós citamos são possíveis com fundos e também com ETFs, e não é a questão aqui de acertar acho que a questão aqui para o investidor que tem perfil de ir em todos eles, né? Popular seu asset allocation com todas essas classes, que elas vão ajudar, né? Não precisa tentar acertar como o mercado vai ir bem, é compor um portfólio que vai ser resiliente, independente de para onde o mercado se mover, ele vai ter ativos performando bem. Perfeito. E acho que, considerando esse momento do ciclo de política monetária local, né, você trouxe as oportunidades da renda fixa local. Acho que vale destacar as vantagens dos ETFs de renda fixa, como, por exemplo, 15% de imposto já na largada, a ausência do IOF, um custo de negociação super reduzido quando a gente compara com outras formas de se acessar a renda fixa. E quando a gente compara os ETFs de renda fixa com os fundos de investimento, os ETFs de renda fixa, eles não têm o imposto chamado come-cotas, que é aquele imposto que incide 2 vezes ao ano sobre os fundos, e isso, quando a gente olha o médio e longo prazo, dá uma diferença relevante pró-investidor. Por quê? Porque eu deixo de ter aquela parcela do meu dinheiro retirada através das cotas, né, comidas pelo imposto, e aquele dinheiro continua trabalhando ao meu favor. Então, numa simulação que a gente fez, comparando um fundo de investimento e um ETF, com a mesma taxa de administração, o mesmo benchmark, ao longo de 20 anos, a gente está falando de uma diferença de mais de 200% para o investidor que escolheu o ETF.
Então, acho que esse pensar, né, sobre investir é sobre detalhes ajuda muito e por isso que esse bate-papo deve agregar para você que está nos assistindo a trilhar melhor a sua jornada de investimento. E uma pergunta que sempre aparece é sobre perfil de risco, né? Se este ETF é adequado ao meu perfil ou se este fundo é adequado ao meu perfil. E tem uma dúvida relacionada a isso, que é o mesmo fundo de investimento e o mesmo ETF, né, que seguem, na verdade, o mesmo benchmark, né, ou que tem a mesma estratégia, eles têm perfil de risco diferentes ou são semelhantes? Eu considero que eles são bastante semelhantes. Então, aqui o que muda, né, quando a gente pensar num fundo e num ETF, vamos dizer, de IMAB5, que é a inflação curta, não é o ativo que vai estar na carteira, é a forma de acesso, né? Eu prefiro comprar uma cota na bolsa ou prefiro aplicar o meu dinheiro no meu Bankline, no meu app e comprar as cotas do fundo. Mas, essencialmente, a natureza do investimento, né, o ativo final, ele é igual ou praticamente igual. Então, ele vai se adequar para o mesmo perfil de risco, né? E aí, quando a gente pensa em perfis de risco, o fato desse universo ser tão amplo faz com que esses produtos sejam adequados, existam produtos dentro desse universo adequados a todos os perfis de risco, né? Desde o mais conservador ali, que certamente vai fazer mais sentido produtos de renda fixa, pós-fixado ou de pré-fixada, mas com duration mais curto, que tem volatilidade menor, até o investidor arrojado e agressivo, que provavelmente vai consumir um pouco de cada classe de ativo. Então, ele vai ter ali os pós-fixados, com uma parcela menor da carteira, depois a renda fixa de maior volatilidade. No caso dos fundos, não se aplica tanto para ETFs, uma parcela de crédito privado, em que aqui o gestor vai fazer uma seleção dos títulos, uma parcela de multimercados também, né? Essa parte de gestão ativa ela está presente nos fundos e não nos ETFs, é um mercado muito incipiente de ETFs, essa parte de gestão ativa, então quando a gente pensa em ETFs é muito mais gestão passiva, e aí as partes de renda variável e alocação internacional, tudo isso, se a gente pensa numa pizza de alocação ali de um investidor arrojado agressivo, está dentro dessa pizza e é possível compor o investimento inteiro com o universo ali que a gente tem em fundos ou em ETFs. Legal, então é importante o investidor entender, né, que se a gente está falando de um fundo de investimento que tem papéis, por exemplo, atrelados ao IPCA de curto prazo, e um ETF que tem os mesmos papéis, né, a gente está falando de riscos semelhantes, para não dizer que são riscos iguais. Né? Isso que eu acho que é importante o investidor materializar, porque por vezes, mas esse ETF é mais arriscado, esse fundo é menos arriscado. Acho que é entender o propósito daquele fundo, entender o propósito daquele ETF e comparar. E se forem estratégias que seguem, por exemplo, o mesmo benchmark, são riscos praticamente iguais, né? E aqui tem um outro ponto que a gente fala muito de renda fixa, né? Mas a renda é fixa e o preço não é. Porque você pode ter estratégias de renda fixa com perfil de risco semelhantes à de renda variável pela volatilidade. Quando você pega um papel de mais longo prazo, né? Dentro da classe, por exemplo, de IPCA+, acho que é sempre importante ajudar o investidor a entender esse conceito, né? Porque a gente fala muito da renda fixa, né? Mas o preço não é. O preço ele oscila. Né? E aí tem uma questão que sempre aparece dentro dessa jornada de investimento que eu acho que a gente tem ganhado cada vez mais maturidade, que é a figura do assessor. Né? E como você comentou, hoje a gente tem mais de 500 fundos dentro da prateleira do Itaú, só de ETFs da Itaú Asset são mais de 20, dentro do mercado são ali quase 100 ETFs. Queria que você comentasse um pouquinho o papel desse assessor e quais são as principais dicas para o investidor começar essa jornada de investimento de uma forma mais estruturada, que ele vai alinhar o seu investimento ao seu objetivo. Exato, você tocou num ponto essencial, que é o papel do assessor ganhou ainda mais importância com a expansão desse mercado, né? Porque é muito positivo o investidor ter um menu cada vez maior de investimentos, a gente chegar a mais de 500 é sinal de que praticamente todas as necessidades podem ser atendidas desses 500, mas casar o fundo certo com o investidor certo não é uma tarefa trivial, ainda mais para quem não está fazendo isso no dia a dia. A escolha, conforme as opções aumentam, fica cada vez mais complexa. Então, o assessor com certeza pode fazer esse papel de ver o perfil de investimento do cliente e procurar os investimentos mais adequados, mas pensando para o investidor que é curioso só o que seria um guia, né, para ele fazer,
como a gente comentou, né, partir ali, olhar de um lado a parte de perfil de risco, né, quanto eu estou disposto a ter de risco, de volatilidade na minha carteira, se eu estou disposto a ter investimentos que oscilam mais ou eu exijo, né, um retorno um pouco mais constante no tempo, e também a parte de objetivos, né, principalmente aqui prazo, mas também algumas outras características. O prazo é essencial porque alguns investimentos demoram mais para maturar, né, é possível que investimentos de maior risco demorem mais para ter um retorno maior. E no caso específico dos fundos, existem perfis de liquidez diferentes, né? Uma das características que é muito diversa nos fundos é quando o investidor vai ter o resgate, quantos dias depois ele pedir o resgate, ele vai ter o dinheiro na sua conta, né? Isso começa desde o D0, né? Eu peço o resgate, naquele momento praticamente o dinheiro está na minha conta, até, na nossa prateleira, no caso, até D360. Então, um ano depois eu vou ter esse recurso. Claro, esse fundo 360 tem que compensar isso dando um maior retorno, tendo algumas características que não vão ter no D0, mas o investidor, quando aplica, tem que estar consciente disso. Então, é uma das características a se pesquisar, além de classe de ativo, risco, e o assessor, como a gente já comentou, pode ajudar a ver todo esse pacote e aí trazer, né, as melhores alternativas para o investidor. Isso vale aqui tanto para fundos quanto ETFs, acho que o número de fundos é maior, mas a complexidade dos ETFs é semelhante porque são muitas estratégias também já disponíveis. Perfeito. E aqui lembrando que os ETFs de renda fixa, por exemplo, têm liquidação de D1 e os de renda variável têm liquidação em D2. Então, a outra versatilidade dessa forma de se investir. Chegamos no final, passa rápido, a gente acha que não, mas super obrigado pelos teus comentários, pelos teus insights aqui para o nosso espectador. Agradeço demais aqui a tua presença. Queria que você deixasse uma mensagem breve aqui para o nosso investidor. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui. A mensagem é justamente falar da diversidade dessa classe de ativos e das possibilidades que essa diversidade traz para o investidor. Então, eu tenho a convicção que tanto em fundos quanto em ETFs, um investidor consegue praticamente atender todas as suas necessidades de investimentos com uma complexidade talvez menor, porque ele está delegando ali para um gestor profissional para tomar a decisão do ativo final, e esses dois são diferenciais essenciais dessa classe. Legal. Obrigado. Obrigado a você que nos assistiu. Espero que esse papo tenha agregado na sua jornada de investimentos. Deixe seu comentário, feedback, dúvida que a gente volta com você. Um abraço.